Rádio 89 Maravilha, rádio de todas as igrejas que toca o som do céu. Uma excelente noite para você que está ligado com a gente. Eu sou o Ed, sigo por aqui. Alegria em estar por aqui em mais um culto. Culto Maravilha. O Culto Maravilha, gente, acontece de segunda a segunda, todos os dias na Rádio 89 Maravilha, sempre a partir das 8 horas da noite. Então, venha com a gente que tem palavra de Deus ministrada por aqui. Lembrando também que você pode nos acompanhar pelo YouTube, youtube.com/Rádio 89 Maravilha. Passou pelo YouTube, é claro, faça a sua inscrição também por lá, se inscreva no nosso canal no YouTube, apoie aqui a Rádio 89 Maravilha, estamos no YouTube e você pode assistir exatamente agora a transmissão deste culto, youtube.com/Rádio 89 Maravilha. Pode participar também com a gente através do nosso WhatsApp, 31999982089, 31999982089, é o WhatsApp da Rádio 89 Maravilha para você fazer aí o seu pedido de oração final da programação. Estaremos orando por você e com você em nome de Jesus. Culto Maravilha sempre recebendo um pastor convidado a ministrar a palavra de Deus. E hoje a alegria em receber por aqui o pastor Rodrigo Carvalho, da comunidade cristã Emanuel. Seja bem-vindo, pastor, em nome de Jesus. Olá, Ed. Boa noite. Aqui quem vos fala é o pastor Rodrigo. Quero saudar todos os nossos ouvintes. Sou pastor da comunidade cristã Emanuel Church, que fica localizada ali na região da Pampulha, no bairro Xangri-Lá, e rua Xangri-Lá, número 323. Os nossos cultos, para que você possa nos visitar, são às quartas-feiras às 20 horas e aos domingos às 19 horas. Eu quero convidar você a estar conosco, será muito bem recebido e vamos juntos adorar o Senhor. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Pastor Rodrigo, eu gostaria que o senhor fizesse uma oração para a gente iniciar esse momento, para a gente iniciar esse culto em nome de Jesus. Claro, Ed, vamos orar, vamos falar com Deus para iniciarmos esse culto maravilha. Senhor, aqui estamos diante de Ti e oramos para esse nosso amigo ouvinte que nos acompanha nas ondas da 89 Maravilha. Aqui estamos em busca, em forma de clamor ao Senhor neste momento, pedindo que o Senhor abençoe, pedindo que o Senhor guarde e que esta palavra, ora ministrada, alcance os corações, possa edificar a vida de todos os ouvintes e de todos que estão conosco e que possa ser sobrenatural, é o que te pedimos, em o nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Daqui a pouquinho o pastor Rodrigo Carvalho irá ministrar a palavra de Deus. Nesse momento nós vamos ouvir um louvor na Rádio 89 Maravilha, a rádio de todas as igrejas que toca o som do céu.
Rádio 89 Maravilha, rádio de todas as igrejas, que toca o som do céu. Esse é o Culto Maravilha, até às 9 horas da noite. Essa programação especial por aqui, a Palavra de Deus, que começa agora. Pastor Rodrigo Carvalho, fique à vontade, meu irmão, em nome de Jesus. Amém, Ed. A palavra a qual o Senhor preparou para nós essa noite se dá no livro profético de Daniel. Daniel, capítulo de número 1, a partir do verso 1, onde a palavra diz assim: no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor Jeová entregou em sua mão a Joaquim, rei de Judá, e parte dos objetos sagrados da casa de Deus levou à terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os asos levou para a casa do tesouro dos seus deuses. E o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos criados, que lhe trouxesse alguns dos jovens filhos de Israel, de ascendência real e de família nobre, jovens sem qualquer defeito, de boa presença, dotados de entendimento em toda ciência, entendidos em conhecimentos, e que tivessem capacidade suficiente para estar no palácio, aos quais Aspenaz deveria ensinar as letras e a língua dos caldeus. E o rei destinou-lhes uma provisão diária de alimentos, da comida reservada à mesa real e do vinho que ele bebia. Assim, deveriam alimentá-los por 3 anos e, após aquela preparação, poderiam apresentar-se a serviço do rei. Entre eles estavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs novos nomes: a Daniel, o de Beltesazar; a Ananias, o de Sadraque; a Misael, o de Mesaque; e a Azarias, o de Abidnego. Daniel tomou a resolução em seu coração de não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos para que não fosse obrigado a se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compaixão da parte do chefe dos eunucos. E o chefe dos eunucos disse a Daniel: eu temo a meu senhor, o rei, que fixou o que há vez de comer e o que há vez de beber. Se ele chegar a ver os vossos semblantes mais abatidos em comparação ao dos outros jovens da vossa idade, a minha cabeça estará em perigo diante do rei. Então, Daniel disse ao encarregado, a quem o chefe dos eunucos tinha confiado o cuidado de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: rogo-te que faças uma experiência de 10 dias com os teus servos. Durante 10 dias nos deem apenas legumes a comer e água a beber. E então nossos semblantes sejam examinados diante de ti, em comparação com o semblante dos jovens que comem assim nas iguarias do rei. Segundo o que constatares, agirás com os teus servos. E ele concordou com essa proposta e o submeteu à prova durante 10 dias. Ao fim de 10 dias, verificou que tinham uma melhor aparência e estavam mais robustos que todos os jovens que comiam das finas iguarias da mesa real. Desde então, o encarregado retirou as iguarias e o vinho que lhes estavam designados e lhes dava legumes. Assim, aos 4 jovens deu a sabedoria e inteligência a respeito de qualquer escritura e sabedoria, mas Daniel compreendia toda espécie de visões e sonhos. Decorrido o tempo determinado pelo rei para prepará-los, o chefe dos eunucos levou à presença de Nabucodonosor, e o rei conversou com eles, e entre todos os jovens não se encontrou nenhum que pudesse comparar com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, permaneceram a serviço do rei. Essa palavra que nós lemos, ela tem um apelo tão vivo para os dias de Daniel quanto para os dias de hoje.
E ministrando hoje diante dessa palavra, eu queria ministrar sobre um tema, e tema esse: quebrando os vulgos. Quebrando os vulgos, pois todos os dias o mundo tenta nos imprimir uma nova identidade, uma nova cultura e novos costumes. E a igreja, todos os dias, ela é assediada enquanto a isso no nosso dia a dia. E, portanto, diante das Escrituras, a palavra de Deus fala que durante o império, o reinado do rei Nabucodonosor em Babilônia, na grande Babilônia, foi instituído pelo rei, decretado pelo rei, que trouxessem os jovens mais sublimes, os jovens mais sábios, de linhagem real, para trouxessem eles cativos à Babilônia. E esses jovens, eles foram levados até a companhia do rei, e o rei pede que um dos seus servos, um eunuco, que cuidasse de que esses jovens recebessem 3 coisas. Em primeiro lugar, que eles tivessem a sua cultura modificada, que a cultura daqueles jovens fosse alterada, que eles passassem a viver agora segundo os costumes da Babilônia, tanto no que tange a fala, a linguagem, a escrita, a comida e também nas suas identidades, modificando ali os seus nomes. Tanto Daniel quanto Ananias, Azarias e Misarias. Quando a palavra ela nos traz que eles foram estabelecidos ali em Babilônia, o Nabucodonosor ele trama para que isso tudo ocorra a fim de apagar a identidade, de roubar deles também a sua cultura e de estabelecer sobre a vida daqueles jovens um novo costume. E quando eles chegam ali diante do palácio do rei, é apresentado a eles bebidas e comidas consagradas aos deuses da Babilônia. O panteão dos deuses da Babilônia, onde o principal deus de Babilônia era Marduk. Daniel, porém, coloca no seu coração um desígnio. Ele coloca no seu coração um desejo, uma resolução de não ser participativo com tudo aquilo que está sendo proposto a ele, não só ele e seus amigos, mas como todos os outros jovens que vieram de Israel. Então, quando ele tem essa decisão dentro do seu coração, ele chega até o encarregado ali daquele eunuco e diz a ele, propõe a ele que em X tempo permita-nos que nós comamos, né, por X dias, 10 dias, apenas legumes e água. E se nós nos apresentarmos tão fracos quanto os outros jovens, se estivermos mais debilitados, faça conforme você propuser no seu coração. A primeira coisa que eu aprendo aqui, diante das Escrituras, é que o inimigo primeiro ele tenta nos tirar do foco, ele tenta nos tirar da cultura do reino. E é muito delicado, pois nos dias de hoje nós precisamos entender o seguinte: para que eu possa desenvolver convivência, para que eu possa viver debaixo de uma interação com o mundo, eu não preciso ser exatamente como o mundo. Para que eu possa dialogar com o mundo, eu não preciso me comunicar como o mundo comunica. Eu preciso entender a minha identidade em Deus, a minha identidade que eu tenho em Cristo, sem modificar a minha essência. É possível ser agradável em todas as esferas, é possível transmitir a Cristo em todos os ambientes, sem com que eu me modele, sem que eu me ajuste aos padrões do mundo, para que eu seja agradável, para que eu possa, para que o mundo possa me receber. E Daniel e seus amigos, eles têm isso muito forte dentro deles. Mesmo eles perdendo o seu pertencimento, saindo de Judá e agora estabelecidos em Babilônia, eles permanecem íntegros nos seus valores,
íntegros nos seus costumes, eles permanecem agora os mesmos. E isso mesmo também eles tendo seus nomes modificados, pois todos os 4 tiveram os nomes modificados e receberam nomes a qual pertencia aos deuses, ao panteão de deuses da Babilônia. Veja isso bem, mas isso não mudou a essência. Eles tiveram o nome modificado, mas a identidade manteve intacta. Então não importa como o mundo ele nos vê, não importa como o mundo nos rotule, não importa como o mundo nos defina, contanto que saibamos qual é a nossa real identidade. Então, para esses dias a qual aconteceu o carnaval, para esses dias de festa desta festa da carne, e para as outras festas que virão, para as outras atividades que acontecerão no mundo, é importante que nós permaneçamos íntegros à nossa identidade, íntegros concernente à nossa fé, porque o Deus que servimos não muda, e quem Deus chamou para que nós sejamos não precisa ser modificado para que encaixamos ou nos encaixemos aos padrões do mundo. Daniel, ele decidiu, junto com seus amigos, permanecerem intactos em relação ao que comer, em relação ao que beber, e não se contaminarem com aquilo que eles entendiam que não trariam nem honra e nem glória ao Deus dos hebreus para aqueles dias. E nós também, no nosso dia a dia, nós também, segundo os nossos costumes, nós devemos manter esses mesmos valores. Em Provérbios que a Bíblia diz assim: não removei os marcos antigos que foram estabelecidos pelos vossos antepassados. E isso é muito importante. Nós temos uma vida em conjunto, uma vida em sintonia com as Escrituras. Nós temos uma vida, nem todos os dias nós vamos estar na igreja, nem todos os dias nós vamos estar dentro de um culto, nem todos os dias nós vamos estar ali participando de uma atividade religiosa, mas o que define a minha e a sua identidade não é o lugar aonde estamos, mas é quem somos no lugar aonde pisamos. Aqueles jovens estavam numa realidade muito longínqua da sua casa. Aqueles jovens estavam numa realidade assim, totalmente oposta daquilo que eles estavam acostumados a viver. Mas mesmo assim isso não foi motivo, mesmo assim isso não corroborou para distorcer os seus princípios e os valores. Eles poderiam dar desculpa, N desculpas. Estão vivendo agora um novo costume, estão vivendo agora debalde uma nova cultura, estão agora diante de uma ordenança, de uma autoridade, mas o que Daniel entendeu junto com seus amigos é que se a cultura do homem ela colide com a cultura dos céus, o que precisa permanecer é a cultura do céu, é a cultura de Deus. Não é porque todos fazem a qual eu faço, não é porque todos me propõem e que eu vou estar disposto, não. Se fere o costume do Deus que eu sirvo, fere o meu costume. Se fere o padrão que Deus estabeleceu para que eu viva, não serve para mim. Então, quando eles se propõem a isso, eles estão marcados. Mas entenda que também eles estão tanto quanto distintos. Por que distintos? A palavra ora lida, ela faz questão de dizer que dentre todos os jovens, quando no passar dos 3 anos daquela preparação, eles estiveram diante do rei, a palavra fala que não havia jovens mais preparados do que eles. E o que eu aprendo com isso é que o Espírito Santo nos capacita, mesmo em ambientes a qual o seu nome não está sendo honrado e glorificado, porque o Espírito Santo, ele não se move em ambientes, o Espírito Santo ele se move em mim, o Espírito Santo se move em você, e a partir de mim, como casa, a partir da minha vida como templo e morada do Espírito Santo, é eu que devo me conservar, é eu que devo me guardar, assim como Daniel e seus amigos. E quando eles propõem isso,
era notório a diferença, era notório como aqueles jovens, eles se destacavam entre os demais. Por quê, pastor? Porque eles decidiram permanecer fiéis ao Deus que serviam e não se corromper com aquela comida e com aquela bebida, e a partir daí se tornaram mais preparados do que todos os outros. E com isso, eu tenho a te dizer que quando nós estamos preenchidos de Deus, quando nós estamos cheios de Deus em nossas vidas, quando o Senhor ele é comida e bebida para nós, quando Ele é pão, quando Ele é vinho, quando Ele é água, nós não temos vazio em nossas almas, nós não temos falta de nada. Por quê? Porque Ele é suficiente. O Senhor ele é suficiente na minha vida, Ele é suficiente na sua vida. E diante disso, eu quero te convidar, através dessa canção, música essa que alimenta a alma, que alimenta o espírito, e daqui a pouquinho a gente volta com mais um pouquinho de meditação na palavra de Deus.
Amém, queridos? Voltando ao raciocínio da palavra, com o tema quebrando os julgos, os vulgos, eu quero desafiar você a não tolerar, eu quero desafiar você a não aceitar os rótulos a qual o mundo tenta implantar sobre a sua vida. Eu quero encorajar você a crer que você nasceu com um propósito, que você tem uma identidade em Deus bem definida, porque o Deus que servimos, Ele não nos apresenta por vulgos, por rótulos, por apelidos. Deus, Ele te deu um nome, e o seu nome representa uma identidade em Deus, e há uma identidade profética com um destino para a sua vida, para que você possa iniciar, startar um destino profético com um propósito para o qual Deus te chamou para viver aqui na terra. Então, assim como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, esses jovens, eles entenderam que eles tinham, mesmo em Babilônia, um lugar muito longe dos seus lares, muito longe da sua casa, da sua terra natal, mas eles viviam por um propósito. Isso levou eles a situações desafiadoras, levou eles à cova de leões, os levou a fornalhas, uma fornalha aquecida 7 vezes mais, mas nada disso foi suficiente para destruir, para matar e para atrapalhar o propósito de Deus na vida daqueles jovens. E assim é na minha vida e na sua. E eu quero desafiar você essa noite a entender que você nasceu com um plano de Deus, a entender que você nasceu com um propósito diante de Deus. Deus te chamou com um destino, Deus te chamou com um propósito, e quando você entende isso, nada pode te parar, nada pode te deter. Pois, agindo Deus, quem nos impedirá? Né? Os braços fortes do Senhor estão comigo, os braços fortes do Senhor estão contigo, e assim como aqueles jovens não temeram, assim como aqueles jovens não se corromperam, eu quero convidar você a não se corromper, eu quero convidar você a se permitir a viver aquilo que Deus te chamou para que você viva, e indiferente de qualquer circunstância, permaneça fiel a Deus. E se você ainda não tem Deus na sua vida, como esses jovens tinham essa certeza desse Deus a qual eles serviam, se você ainda não tem na sua vida essa decisão, ela ainda não foi tomada, eu quero convidar você a tomá-la, eu quero convidar você a se decidir agora nesse momento. Existe um Deus vivo, um Deus todo-poderoso, que deu para você um nome, que deu para você uma identidade. Você é importante, você é necessário, você é útil para Deus e para todos nós. E eu quero convidar você a meditar nessa palavra hoje. Agindo Deus, quem nos impedirá? Então, Jesus, ele é a fonte da água da vida. Eu quero convidar você a provar dessa água. Se você ainda não se rendeu a Jesus Cristo, se você ainda não o confessou como o único e suficiente Salvador da sua vida, eu te convido agora a este apelo. Você que está aí nas ondas da 89 Maravilha FM, eu quero convidar você agora a entregar sua vida ao Senhor Jesus e você fazer essa confissão de ato público, confessando a Cristo que Ele é o seu Senhor, que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio ao mundo como um homem, que morreu por mim, que morreu por você e ressuscitou e há de nos trazer vida eterna, salvação. Seja abençoado essa noite, seja abençoada, que o eterno Deus, Ele preencha o seu coração e te encha dele, porque os manjares de Nabucodonosor em Babilônia não foram suficientes para trazer força, não foram suficientes para gerar preparo, mas Daniel e os seus amigos, eles tinham uma certeza que o Senhor era a fonte que os alimentava, que o Senhor era a fonte que os supria, e será assim também na sua vida, uma vez que você entregar por inteiro e ativar o seu propósito 100% em Deus. É assim que eu creio, e é assim que hoje eu convido você para viver também debaixo dessa família, a família da fé, e eu quero convidar você agora para um momento de clamor, para um momento de intercessão. Quero que você pare uns minutinhos, seja você dirigindo, em uma atividade em casa, uma atividade no trabalho. Eu quero convidar você para esse período de intercessão,
para esse período de clamor e convidar você agora para que nós oremos ao Senhor. Amém, amém, pastor. Grande bênção, em nome de Jesus. Antes desse momento, pastor, vamos ouvir um louvor? Daqui a pouquinho a gente volta. Pastor Rodrigo aqui hoje no Culto Maravilha. Rádio 89 Maravilha, a rádio de todas as igrejas que toca o som do céu.
Quem ouve sabe, é 89 Maravilha, a rádio que toca o som do céu. A tua voz fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração.
Rádio 89 Maravilha, rádio de todas as igrejas que toca o som do céu.
Pastor Rodrigo Carvalho, eu gostaria que o senhor orasse pelas pessoas, pelas vidas, fizesse um clamor, levantasse um clamor por todos aqueles que estão com a gente, ouvindo neste momento a Rádio 89 Maravilha, pastor. Ok, meus amados amigos, diante dessa canção maravilhosa que ouvimos, eu quero convidar você para esse período de meditação, de oração, de clamor. Eleve o seu pensamento a Deus junto comigo. Senhor, aqui estamos. Senhor, bem sabemos que naqueles 70 anos de cativeiro ali de Babilônia, ó Pai, o quão fundamental foram aqueles homens ali, naquele cenário, naquele contexto. Quão maravilhoso foi ali Daniel sendo uma resposta de oração para aquele império, para aquela nação. E, ó Pai, eu bem sei também que, ó Pai, nós podemos muito pela fé. A oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. E nós estamos aqui agora, neste momento, clamando, Senhor, por esse amigo ouvinte que nos ouve, por essa amiga ouvinte também que está aqui, e que ele seja, ó Deus, uma resposta, que nós sejamos aqui uma resposta de oração para esse irmão que está talvez perdido em Babilônia, para essa irmã que está perdida. Ó Pai, aquele que precisa de uma palavra amiga para esse exato momento, aquele que precisa, ó Pai, de uma palavra de acalanto, uma palavra de direção, aquele a quem precisa, Deus, de um momento, ó Pai, de resposta, que nessa noite o Senhor possa ir de encontro à vida deste amigo, que o Senhor possa ir, ó Pai, de encontro à vida deste ouvinte. Pai, nada, ó Pai, é impossível diante do Deus do impossível. Então, ó Pai, eu quero te pedir que o Senhor libere uma palavra agora, Senhor, que nós liberamos uma palavra de cura, nós liberamos uma palavra de salvação, uma palavra de libertação dos cativeiros. Quantas pessoas estão cativas? Se alguém agora nesse momento que se encontra, ó Pai, em cativeiro, ó Pai, diante da bebida, diante das drogas, nós queremos ministrar aqui agora, ó Pai, desejamos libertação sobre estas vidas, desejamos, ó Pai, a este homem, essa mulher agora libertação. Pai, o Senhor não nos separou em vulgos, o Senhor nos separou com propósito e com uma identidade. Então, ó Pai, que fomos feitos imagens e semelhanças de um Deus vivo. Então, Senhor, ó Pai, derrama nessa noite, ó Pai, uma bênção sobre a vida deste homem e essa mulher, que haja salvação nessa casa, que haja libertação nesse lar, que haja libertação sobre essa vida e que, ó Pai, ó Deus, Jesus Cristo, a esperança da glória, ela possa estar sobre a vida de cada um dos meus amigos ouvintes. Em o nome de Jesus nós oramos e nós cremos, porque agindo o Senhor, ó Deus, quem impedirá? Abençoe a vida de todos e que essa palavra, ó Pai, ela possa ser alcançada a todos os corações e que possamos permanecer fiéis ao Senhor, custe o que custar, é o que eu peço, em o nome de Jesus. Eu quero deixar aqui aberto o convite para que todos vocês que moram em Belo Horizonte, região metropolitana, principalmente aqueles que moram na região da Pampulha, a estarem conosco em nossos cultos, que acontece às quartas-feiras, às 20 horas e aos domingos às 19 horas. Nós estamos situados na rua Xangri-Lá, número 323, bairro Xangri-Lá, ali divisa entre Contagem e Belo Horizonte, Comunidade Cristã Emmanuel Church. Quero deixar aqui aberto para que você esteja junto conosco, para ali receber uma palavra amiga, uma palavra direto do coração de Deus para a sua vida e para você se sentir um lugar para pertencer. Tá bem? Que Deus abençoe. Eu quero ser grato também à Rádio 89 Maravilha, que nos dá essa oportunidade. Sou grato à sua vida, Ed, pelo programa Maravilha, e que esse programa continue sendo bênção, que esse programa continue sendo fonte de inspiração a tantos corações que nos ouvem através dessa rádio abençoada, essa rádio que é maravilhosa, Maravilha FM. Deus abençoe.
Amém, amém. Pastor Rodrigo Carvalho, muito obrigado. Sempre bem-vindo aqui na Rádio 89 Maravilha. Gente, fica por aqui mais um Culto Maravilha. Muito obrigado pela sua sintonia. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã estamos de volta com mais Culto Maravilha. Chegando no versículo da hora com Eduardo Cunha. Uma boa noite para você. Essa é a Rádio 89 Maravilha, a rádio de todas as igrejas que toca o som do céu.